seu rádio. Tropical, a melhor música. Só toca as melhores. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, minha gente. Manhã da sua segunda-feira, 28 do mês de novembro, é a última segunda-feira do mês. E o sol brilha na capital da hospitalidade nesse momento. A temperatura na casa dos 18 graus, a mínima na madrugada, quando fizemos a primeira leitura às 4h45, era de 16 para 17 graus e o abafamento continuava, né? Agora o sol predomina e o calor também deve ser ensolarado. Segundo o meteorologista Peter Scheuer, a temperatura deve passar dos 30 graus aqui para o oeste catarinense e também para São Carlos, pelo menos nas próximas horas. Amanhã muda um pouquinho o tempo, né? As nuvens predominam e até condição de chuva nós temos na terça e quarta-feira para finalizar o mês. E o mês de dezembro começa com instabilidade na quinta-feira, com a possibilidade de chuva aqui na nossa região, mas a temperatura abafada também aqui para São Carlos. Esse é o quadro aí para os próximos dias. O quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, farmácia do Juarez. Um abraço para o Juarez Bedin, que já nos repassou informações cedo aqui do Lions Clube, né? Juarez Bedin aí com atendimento do laboratório desde as 6 da manhã e a farmácia São Jorge com atendimento todos os dias das 15 para 7 às 22 horas. E é de segunda a sábado, aos domingos das 7h30 às 12 horas e das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge, são mais de 39 anos de tradição, atendimento para São Carlos e toda a região, aqui na Avenida Santa Catarina. Telefone 3325-4123. Farmácia São Jorge, atendimento familiar para com a sua família e que dispõe de atendimento e medicamentos, além de linha de cosméticos e também de suplementos. Estou falando para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez no centro, anunciando o quadro Entrevista do Dia. 7h36, bate-papo com 3 convidados hoje, anunciamos pela madrugada a presença aqui da presidente do grupo do coral do Porto dos Cantadores aqui de São Carlos, a dona Hélia Ternos aqui está conosco, também o secretário da entidade, o Romeu Ludwig, e também a integrante do coral, a Marlene Franz, que estão por aqui. Presidente Hélia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, ótimo. Estamos muito felizes de poder estar aqui para fazer uma entrevista, para convidar o pessoal para o nosso almoço, que será sábado almoço, tá? É macarronada, né? Que a gente vai estar abordando. Macarronada com galeto, né? Exato, já vamos falar do cardápio aqui, ó. O senhor Romeu, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os rádio ouvintes. É a primeira vez que eu falo aqui na Rádio Tropical. Então, a minha saudação para o repórter e para todos os nossos queridos ouvintes de São Carlos. Legal, daqui a pouquinho o seu Romeu vai falar da história do rádio dele também aí, né, conosco. Ô Marlene, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical. É com grande alegria que estamos aqui hoje falar um pouco do coral Porto dos Cantadores. Já em resumo, Marlene, vamos falar da história e de um evento, que é o primeiro, né? Em resumo é isso, né? Exatamente, falar da história, um pouco do coral Porto dos Cantadores e também do evento que teremos no dia 13, no sábado, um almoço especial. Legal, já vamos começar pelo almoço, porque depois o seu Romeu começa a contar um pouquinho da história para nós aí. O almoço é o primeiro da entidade, né, dona Hélia? É isso? Como é que vai ser esse almoço? Quando? Como é que o pessoal pode participar? Vamos falar um pouquinho disso. Olha, a gente está vendendo fichas, o pessoal do coral, todos eles têm, e a gente vai deixar também fichas na casa paroquial. Opa. Daí, se alguém quiser adquirir uma ficha, pode ir lá na paróquia, né, que lá vai ter. E o local é na Tia Lolá, dia 3, é almoço. E o pessoal tem que levar talheres, pratos e talheres também. E o preço é muito bom. A gente fez um preço razoável para o pessoal poder participar. É R$30, tá? E buscar no local, é no local o almoço. E vai ter um conjunto que vai tocar,
que é o Sandro e Alain, e vai ter uma matiné de tarde para as pessoas se divertir e ficar lá conosco. Vai ser um dia de programação, então, Isso, né? O almoço lá, a base de macarronada. Claro que vai ter os acompanhamentos também, a né? galeto, saladas, cuca e pão, né? Vai ser ótimo. E depois ainda para chacoalhar o esqueleto, aquele baile. Tem que... Mas o valor já dá direito aí também lá no baile, né? Sim. É isso, né? O R$30 ali você tem a macarronada com todos os acompanhamentos e também à tarde aí com a animação do Sandro e Alain, que inclusive eu vi um deles aí, eu acho que estavam por aí, né? já tratando sobre o evento aí, né, minha gente? Mas vai ser no sábado, dia 3, né, dona Hélia, né? É sábado, dia 3. E às 12 horas a gente está marcando o horário, mais ou menos às 12 horas está pronto para servir. O pessoal pode se encontrar lá e a gente vende fichas também na hora. Se alguém não puder comprar antes, daí a gente vende lá na hora também. Também, tá certo. Mas vai ter na casa paroquial, vai ter com os membros, com a própria Marlene também vai ter, né? Com certeza, Sim, né? Estaremos vendendo fichas essa semana, durante a semana toda. E além de servirmos no local, o almoço, também quem quiser retirar, né? Às vezes tem o pessoal que gostaria de levar para casa, que não quer ficar no local, também vai ter lá, a gente vai fazer as marmitex, né? Então o pessoal ou quiser levar um vasilhame, estaremos também servindo no local para levar para casa. Então é indiferente, a pessoa quiser almoçar lá, almoça lá, e quem quiser levar para casa, leva para casa, é muito tranquilo. Ou seja, então tem as duas opções, né? Você pode confraternizar lá mesmo, ou você pode ir para o seu cantinho, né? Pode retirar pela mesma ajuda à comunidade aí, ao grupo Porto dos Cantadores. Aliás, Marlene, esse é o primeiro evento, porque necessita disso, né? Com certeza. Na verdade, o Coral Porto dos Cantadores sempre teve bastante trabalho voluntário, né? Então, a gente teve sempre os instrutores do coral, né? Os maestros, a gente sempre teve trabalho voluntário ou alguns que cobravam um valor irrisório, né? E aí, só que a partir do ano passado, a gente teve o falecimento do nosso maestro, o seu Rudi, e a partir de então a gente não tem mais ninguém aqui em São Carlos que faça esse tipo de trabalho, né? Que tenha esse estudo e que possa fazer esse tipo de trabalho voluntariamente. E aí tivemos que partir para mais profissionais, né? Então a gente teve que contratar uma pessoa mais profissional, uma pessoa que é pós-graduada em música e instrução de coral. E aí nós conseguimos então uma maestrina lá de Nova Erechim, né? Então ela tem o seu valor por mês, então a gente tem bastante gastos, a gente tem escritório de contabilidade, tem o instrutor por mês, então quando a gente sai para eventos, muitas vezes a gente tem que pagar transporte, pagar janta para o pessoal, para os componentes do coral, e na verdade a gente tem algum recurso que a gente recebe da Fundação Cultural, né? Através do fomento, mas ele não é o suficiente para nos mantermos, né? Então, a gente conseguiu alguns patrocínios esse ano também, a gente já correu atrás de pessoas privadas, empresas, mas ainda assim precisamos mais ajuda da comunidade para conseguirmos manter o nosso coral, que é um coral histórico, né? Então, eu acho que uma das entidades mais antigas que tem no município é o Coral Porto dos Cantadores e que nós queremos preservar ele de qualquer forma, né? Então, eu sempre sou mais responsável pela parte ali de projetos, de fazer prestação de contas para a fundação, então tudo isso, né? Então, é por isso que a gente precisa fazer umas promoções para angariar fundos para manter o coral devidamente, porque como toda e qualquer entidade tem gastos, né? Então, a burocracia, ela nos exige e nós precisamos fazer os pagamentos necessários, né? Exato, precisa, né, minha gente? Precisa se manter até pela importância da entidade e também pelo aquilo que ela desenvolve lá na sociedade em que ela está inserida, né? No caso aqui de São Carlos é o Porto dos Cantadores. Quantos integrantes tem hoje lá, seu... 25. 25. 25. Agora, 25 é os integrantes e a idade do grupo, o Porto dos Cantadores, já é bastante... Vamos contar um pouquinho da história aí, seu Romeu? Tudo bem. Porque nós estávamos em off aqui, nós já estava trazendo a história um pouquinho, o tempo que já está registrado efetivamente, mas o tempo em que começou tudo, quando foram as primeiras canções lá, o ano e assim a caminhada. Vamos contar um pouquinho dessa história aí para nós. A caminhada do Coral Porto dos Cantadores iniciou
Praticamente com o início da colonização em 1927, quando Carlos Coolmey trouxe os primeiros colonizadores aqui para a região de São Carlos. Desde lá, o pessoal se reunia lá embaixo, na olaria, lá no tal do Porto, né? Onde é a balsa lá hoje, né? Lá uma balsa carregava os mantimentos dos colonos aqui e levava para Ijuí, Iraí. E antes da noite, a barca voltava, né, trazendo os mantimentos encomendados pelos colonos, né? Enquanto esperavam a barca na Barranco do Rio, a turma cantava, né? Cantava em alemão e tudo o que eles sabiam cantar, porque a maioria era de origem alemã. E daí começou a ser famoso lá o local, e que chamaram depois de Porto dos Cantadores, né? Inclusive São Carlos no início era conhecido como Porto dos Cantadores, né? E a tradição ficou, né, até hoje. Legal, muito bem. 1927, bate com a colonização, né, do município, né, acaba batendo com a história. Mas efetivamente o grupo foi efetivado, né, registrado, daí na década de 80, né? 83. 83. Aí foi criado a Sociedade Porto dos Cantadores, né, com estatutos, diretoria, tudo próprios. Antes nós pertencíamos à Paróquia São Carlos, Aliança Católica, e o coral ia se defendendo assim, cantando na igreja. Cantando na igreja, e as apresentações também, por outros locais também, né? Acabava se apresentando também, né? Mas são praticamente 40 anos de história agora na forma registrada, né? Registrada. Né? Que na tradicional falta 5 anos para os 100 anos do início das cantorias do nosso coral Porto dos Cantadores. Olha aí, chegando em duas datas importantes, 40 e 100 anos, né, Marlene? Aí o coral de 100 anos daí já é outro peso, né? Nossa, já é outro nível, né? E aí, sempre mais a gente vê que nós temos que estar ali, né? À frente, tomando a frente para que isso se mantenha, né? Nós queremos chegar aos 100 anos e queremos, inclusive, chamar, né, mais gente, quem quiser participar do coral, né? Então não tem custo nenhum para a pessoa que quer participar, né? Então tanto jovens, adultos, idosos, mulheres, homens, né? Então ultimamente a gente está precisando até de mais homens, né? Então chamar o pessoal que gosta do canto coral. Muitas vezes a pessoa gosta, mas tem vergonha de perguntar, né? Então vem até a igreja. Nós temos isso sempre aberto a todas as pessoas. Nós temos ensaio todas as terças-feiras, das 18h30 às 20 horas. Então, está sempre aberto o convite, está sempre feito a toda a comunidade são carlense do interior ou da cidade, dos bairros. Quem quiser participar está sempre no convite, né? Então tá aí. E não tem custo nenhum, como disse a Marlene, o pessoal pode participar, não tem idade também, né? Não temos só idade. A preferência, por enquanto, é por vozes masculinas, então, né? É o que a gente mais necessita no momento, né? Os homens são um pouco mais recatados, envergonhados, mas é muito bom, né? Então... é essencial que a gente tenha um grupo bem legal, né, para a gente conseguir cada vez mais melhorar, né, o nosso coral, porque a gente participa de eventos regionais, né? Exato, é isso que eu ia dizer agora, porque o seu Romeu falou da participação na igreja, né, mas tem todas essas participações, tem troca de visitas, tem aquele compartilhamento de participação em eventos fora de São Carlos também, e nos eventos tradicionais aqui do município também, porque muitas vezes aparece o Porto dos Cantadores, né, seu Romeu? É isso aí. Nós também pertencemos para a Liga Cultural Oeste Catarinense, que engloba os corais aqui do Oeste Santa Catarina e do Alto Uruguai, também. O estado do Rio Grande do Sul. Que é a região Alto Uruguai, o Norte Gaúcho, né? Inclusive nós, na minha pessoa, nós sempre participamos da diretoria dessa liga. Também faz parte, né? Faz parte. A dona Hélia é a presidente, mas ela me dizia aqui que... como é que é? Qual é? Quantas? 10, 15 vezes já? Mais ou menos. Mais ou menos. E vai de novo ou não?
Não, Vai de novo, não quer mais, não. não. Chega, pensa com a idade que a gente tem, deixa para os mais jovens, né? Deixa pra Marlene agora, né? Não, É eu o sou- que eu pedi já, mas ela Tá difícil, né? não tá. Não tá Eu sou mais concordando. encarregada da parte Ela já burocrática disse aí ali, que ela já aí tá então alguém tem que fazer essa parte também, e aí eu gosto que os outros façam o resto, Certo. né? Mas hoje nós temos a dona Hélia aqui como presidente, como como secretário aqui o Romeu, mas a diretoria tem outros membros lá, Isso, né? tem a dona Celita Rolf, que é a tesoureira, e aí tem mais o pessoal do Conselho Fiscal, né? Certo. Tem os vices, né? Uhum. Então, o Romeu, além de ser secretário, é o nosso assessor artístico, é ele Também. que faz a escolha dos cantos para todas as missas, porque nós temos missa sempre, a cada mês, no segundo domingo, é a missa do coral. Do coral. E em média são 10, 12 cantos cada missa, né? Certo. E aí, então, o seu Romeu, que escolhe todos os cantos, que Faz deixa o as repertório. pastas prontas, faz o repertório. Então, ele faz um trabalho, assim, nossa, excepcional ali no coral, né? Porque o coral tem mais ou menos um acervo de quantos cantos, Romeu? Ih, Quase 500. Dá para escolher tranquilo, então. Dá para Mas de acordo com o momento ali da tem que- celebração, né? Também. A gente Exatamente. pega o folheto do domingo e em cima da liturgia do folheto a gente escolhe os cantos, Tá de acordo com a liturgia. E dentro dos cantos o ensaio daí, né? Tem que Exatamente. ensaiar pelo menos uma vez. A repassada, aquela, né? Básica, né? A gente ensaia toda semana e aí para os eventos, então, também a gente ensaia especificamente ainda, Também. muitas vezes, né? Então, é dedicação, assim. Então, o pessoal que vai pro coral, eles são pessoas, assim, muito dedicadas, né? Então, às vezes você vê senhorinhas, né, de 70 e tantos anos, 80 e tantos, estão lá, se é frio, se é calor, chuva, Então lá. não faltam no ensaio. Olha aí. É assim, muito Agora, uma curiosidade, na missa em si, não é os 25 que vão, né? Normalmente, ou todos vão. Um ou outro às vezes falta. Mas Se a- acorda à tarde ou está viajando. Mas normalmente... Mas o seu Romeu tá ultimamente, lá. Com certeza, né? Seu Romeu Eu tá lá. imagino. Presidente, o Romeu, nunca faltam, É o muito coral Porto dos Cantadores em pessoa, no caso. Sim, né? praticamente, né? Dona Hélia, de seu Romeu, tem muita gente ali que tem, até meu pai também, Lauro também, muitos anos. Eu, na verdade, também comecei no Porto dos Cantadores quando eu tinha 9 anos de idade. Olha aí. Então, a gente meu pai nos levava, eu e minhas irmãs, e a gente, né, tem épocas que parava, começava de novo, mas que eu comecei mesmo no Porto dos Cantadores foi com 9 anos de idade. Então, Olha aí, ó. vou lá também hoje. Eu comecei em 1971 cantar nesse coral. Ou seja, Enquanto eu estava no colégio, eu estou cantando em coral, acho que desde 56, 57 por aí, que eu canto em- desde então cantando lá. cantando em Isso- coral. Isso o senhor tinha 16 anos. Por aí. Por aí, eu né? também, 16 anos. É isso Dona aí. Hélia também. É. Ah, então. 16 anos eu comecei a cantar no coral. Olha aí. E 71 no Porto dos Hã? Cantadores, Foi no né? primeiro seu? coral. Cantar na igreja eu cantava já desde Eu tenho- pequenininho, porque eu meu não pai acho era pela o foto, animador tem do uma canto que na é capela daqueles, quando tem tinha um- missa e coisa. Ele e o meu padrinho, eles cantavam em dupla. Aí eu, às vezes eu me encostava lá para ajudar a cantar, né? E não parou mais, né? Piazota de 10, 11 Parou, anos. Conta aí, dona Hélia. Tá contando esse cochicho e tô ouvindo. Pode contar agora pro povo aí. O quê? O que a senhora... começou lá na... Com 16 anos 16 também no coral. Sim, mas aí eram bem outras pessoas que estão agora, os bem onde já nem moram, mas aqui já até partiram para outra vida, né? Mas eu estou muito feliz e quero continuar cantando até Deus me deixar. Legal, É muito bom. bem. Aham, e eu adoro cantar. Então, ó, os ensaios, o pessoal pediu aqui, é na terça-feira os ensaios. Sim, é na terça-feira, 18h30, né? Isso, 18h30 às 20 horas sempre. Isso aí. 18 às 20 horas, uma hora 18h30, e meia. 18h30, né? Isso. 18h30. O pessoal, então, alguém se interessou aqui, já pediu o horário. E de repente aparece mais uma voz lá, né? Ah, com certeza. O problema todo tá nesses novos cantores é saber ler partitura. Que cantar no coral, cantar de cor, olha, é difícil, né? Então, conhecendo a partitura, aí facilita o canto, né? Com poucos ensaios já sai cantando. Consegue. É que antigamente, Era assim, né? uma vez tinha aula de partitura nas escolas, né? Eles estudaram nas escolas partitura. Hoje não existe mais isso, né? A aula de música na escola municipal ou estadual, né?
Então, lógico que agora nós temos na Fundação Cultural, né? Então lá sim, as crianças que fazem aula de música fazem aula de partitura e saem... Tem a base ali, pelo menos. Exatamente, né? Então, eu também aprendi alguma coisa ali na Fundação, fazendo a aula de partitura ali, né? Mas mesmo assim, ainda assim, a gente pode aprender, lógico, de cor, sem saber ler a partitura, não tem problema nenhum, né? Então, serão todos bem-vindos. Muito bem, legal então. Bem, deixa eu fazer o convite final aqui então, da participação do ouvinte aqui na programação. Obrigado pela conversa aqui, o pessoal pediu o horário, então 18h30, tá, nas terças-feiras, tá bom? Bem, Dona Hélia, sábado, dia 13, então, a macarronada, primeira do Porto dos Cantadores. Isso. É isso? Faz aquele convite pra gente finalizar aqui então. Eu convido a todo o pessoal dali de São Carlos, quem gosta do coral, que venha nos prestigiar e venha colaborar conosco, que nós precisamos muito dessa colaboração. E já desde já eu agradeço a todas as pessoas que vão colaborar conosco e que tenham um bom apetite e venham comer, que vai ser ótimo. Legal. A alface vai ser portuguesa. Opa! Trouxe- Isso é tratativo aí, Trouxe a semente lá de Portugal para cultivar aqui. Mas que portuguesa, que beleza. Portuguesa. Seu Romeu, né? Olha aí, Dona seu Elita, Romeu. né? Olha aí, então a salada tem um especial ali, né? Tem É, uma especial. salada vai ser bem. portuguesa. Só reforçando um pouquinho o convite, então, também aqui está o seu link, né? Que Olha. então é o Tudo Dair certo. Link, que arrumou aqui pra gente, então, a dupla Sandro e Alan, que vão fazer um matiné à tarde, né? Então, nós já ficamos muito agradecidos, né, pela gentileza de nos ceder esse pessoal para fazer um som de tarde, um matiné. Então, também estão todos no convite. Quem quiser ficar tarde, tomar uma cervejinha, dançar um pouco, vai ser bem legal. É porque são duas opções, né? Tem a opção de o almoço lá e retirada, e depois quem fica ainda pode aproveitar o som ao vivo lá com o Sandro e Alan, né? O pessoal lá. E que vai ser a partir das 14 horas Isso, aproximadamente. 13h30. 13h30 vai vai começar o matiné. Tá certo. Isso mesmo. Porque a macarronada, além da salada portuguesa do seu Romeu lá, né, nós teremos ainda outros atrativos lá, né? Sim. O galeto tradicional. Galeto, macaronada, saladas, pão e cuca. A cuca alemã não pode faltar aquela, né? Até a gente vai fazer Então, olha, umas. tá vendo? A Marlene faz também ou ela só diz? Olha, eu sou melhor para comer cuca. Fazer cuca é meio difícil. Não que eu me negue, né? Mas faço, mas não é aquela cuca igual a da Dona Hélia ou da Diz que a Nice Dona que Hélia faz. tem uma famosa, né? Nossa, com certeza. Olha aí, sim. tá vendo? Ó, Aham. cuca, aquela alemã mesmo, né? Exatamente. Seu Romeu, mais algum recado lá? Ficam os microfones à sua disposição aí. Agora, se faltou alguma coisa, a hora é agora. Chegou a hora, né? Camarão está empatando, né? Pois é, a Copa do Mundo empatar. Sim, Dá uma empataram. honra. Aí ninguém precisa se preocupar em olhar a televisão. Pode ficar em nossa sintonia, por Isso aí. enquanto, né? Por enquanto. Mas a satisfação em participar do nosso encontro aqui, renovamos o convite Exato. para que todos que puderem, né? Mesmo os diabéticos, comem um pouco menos massa e um pouco mais de galeto, não tem problema, né? O importante é comer. Tem aí tem a farmácia aí lá para Tá pertinho ali, né? pertinho, é só Exato. subir o barranco, né? Exato, legal. O seu Romeu trabalhou em rádio, seu Romeu? Eu trabalhei quando eu estava em Celular nos anos 60. Eu participava de um programa de música ao vivo, domingo de manhã, no Florilégio Musical. Olha né? aí, sabe até o nome. É. O nome da música, do programa. O responsável era o irmão Tó. Ele era alemãozão, assim, né? Em vez de Dó, né? Ele dizia Tó. Tó. Ele era conhecido como irmão Tó, o irmão laçalista, né? E eu, no domingo de manhã, eu fazia a hora católica em português. Em alemão era o padre Both, lá. Não, Both era. E ele fazia então em alemão e eu fazia em português. E durante a semana, depois do meio-dia, eu fazia também o programa da Frente Agrária Gaúcha. Olha né? aí, ó. Nossa. Fazia lá. 4 anos lá? 4 anos fiquei lá. 4 anos. Em 62, no dia que o Brasil jogou a final lá no Chile, nós
nós caçávamos as pombas na torre da igreja. Tá vendo? Esse era o meu. Mas teve êxito na casa. Êxito, né? Então, olha aí, lá de Nós em 60 colocávamos as pombas dentro do saco, amarrava na corda do sino e descia, né? Em 62 isso. 62. Histórias aqui do seu Romeu Ludwig, né, minha gente? São Carlense aqui, falando da história do Porto dos Cantadores. Deixa os microfones à sua disposição. Obrigado, seu Romeu, pela vinda. E que volte, é a primeira que o senhor disse, mas vai voltar outras vezes também, né? Mas vamos ver. Tá certo. Dona Hélia, obrigado pela sua vinda. Mais alguma coisa? Eu só agradeço à Rádio Tropical de nos ter essa oportunidade de avisar, de convidar todo o pessoal, assim, que a gente fica muito feliz. E que o pessoal mais feliz e o pessoal comparecer lá e contribuir, né, com a entidade também, né? Marlene, obrigado. Eu que agradeço, Elvis, né, a oportunidade, agradeço a rádio, né, e muito bom estar aqui falar do coral, né, primeira vez que a gente vem aqui conversar sobre ele, né, então a sua importância, então nós ficamos agradecidos e quero fazer também um pequeno agradecimento também aos senhores vereadores que então estão patrocinando o Sandro e Alain para o nosso matiné de sábado. Obrigado a todos que estão colaborando conosco e convidados todos para o evento, para o almoço do sábado. Fica o reconhecimento, então, aí a quem auxiliou. E o Adair Link também, que está aqui nos estúdios. Obrigado pela sua presença. E a demão aí também com o Sandro e Alain, né? Ô, minha gente, deixa eu destacar aqui. Eu ia pedir uma... Não vou pedir uma palhinha. Coral, né? Como é que não vai cantar? Consegue cantar alguma coisa aqui? Não. Um verso de alguma canta aqui? Não, não sai? O que nós podemos cantar? Não sai? Com 3 vozes aqui? Vamos lá, repertorista. Agora eu peguei os bichos aqui na hora. Como? Irmão, é Bom se encontrar, é bom começar sempre de novo. Irmão, é bom lembrar, é bom celebrar a vinda do povo. Muito bem! Pegou meio baixinho, mas... olha aí, ó, show de bola. Foi quase um prosa e cantoria agora aqui, hein? Minha gente, 8:01, ficamos por aqui no oferecimento da Farmácia São Jorge. Hoje a gente contou com a participação aqui nos estúdios sobre o Coral Porto dos Cantadores com a presidente, a Hélia Ternos, ao secretário Romeu Ludwig, que também é integrante do coral desde os 9 anos, segundo ela. A Marlene Franz aqui conosco contando um pouquinho da história e também fazendo um convite para a primeira macarronada aí do grupo do Coral Porto dos Cantadores aqui de São Carlos. Desde 83 aqui já efetivado, mas desde 1927 já cantando aqui em São Carlos desde a sua colonização. Vem aí o Comando Geral, a gente vai repercutir trechos do convite e também da história lá no Jornal do Meio-Dia a partir das 12h05, sempre no oferecimento da Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro. A entrevista na íntegra com a foto que a gente vai fazer agora, já vai estar no nosso site em áudio e vídeo no tropicalfmsc.com.br. Um abraço e até amanhã! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia São